A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição 5 do quarto trimestre de 2024 da EBD, Revista para Adultos da CPAD, que tem como título desta lição A Promessa de Salvação. O texto áureo diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 14 ao 21. A introdução diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra João, capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Então, nesta lição, o comentarista vai abordar o tema da salvação. Toda a estrutura da Bíblia, da Palavra de Deus, ela está focada nesta doutrina, a doutrina da salvação. Desde ali o livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, a Bíblia, a Palavra de Deus, fala sobre a salvação que Deus planejou, que Deus preparou, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para concretizar esta obra salvífica ali na cruz do Calvário. Tópico 1, a promessa da salvação. Subtópico 1, uma maravilhosa salvação. O livro de Números, capítulo 21, de 4 a 9, trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. João 3, 14 e 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crê não será condenado. João 3,18. Segundo, a de que quem não crê já está condenado. João 3,18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Esse primeiro subtópico aqui que fala sobre uma maravilhosa salvação. Por que maravilhosa salvação? Porque ela é inteiramente graciosa, gratuita da parte de Deus. Deus preparou, planejou esta salvação para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Ali no livro de Números, aquela passagem que fala da serpente de bronze, que o povo foi desobediente, o povo foi rebelde, e aí houve uma praga ali no meio do arraial dos israelitas, que eles estavam perecendo, estavam morrendo. E aí Deus falou para Moisés: levanta uma serpente de bronze, e quem olhar para a serpente de bronze, quando for picado ali pelas serpentes, ele será curado fisicamente, Então, quem olhar, ele era picado pelas serpentes, olhava para a serpente de bronze, que estava numa haste, num lugar alto, e essa pessoa recebia cura. E ali ele vai fazer ali uma associação com o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava lá na cruz do Calvário. Então, quem olha para Jesus
né, recebe a cura espiritual para a sua vida, né? Ou seja, ele é salvo, ele é liberto da culpa do pecado, do poder do pecado, né? E quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele será livre também da presença do pecado. Então, essa analogia aqui que o comentarista aqui faz, né, do episódio da serpente de bronze no deserto, né, que removia a maldição, né, que estava sobre a vida dos israelitas, da mesma maneira que o sacrifício de Jesus na cruz proporciona redenção para a alma, né, carente de salvação. Então, veja como o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode medir. Realmente é um amor inefável, né, incomensurável, né, de tal maneira, ou seja, não tem nem palavras no vocabulário humano para expressar, né, esse amor de Deus para com todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, essa promessa tem duas facetas, duas realidades. Quem crê, né, não será condenado. Quem crê em Jesus não será condenado. Quem não crê já está condenado. Ele não será condenado, ele já está condenado, porque ele vive sob a condenação do pecado de Adão e Eva. O pecado da queda, né, sob o peso ali da queda dos nossos primeiros pais. Então, o ser humano ele já nasce com o coração inclinado para o mal, para a prática do pecado. Então, ou seja, ele já está condenado porque não tem como escapar do poder do pecado, né, da culpa do pecado, a não ser pelo sacrifício expiatório, vicário, que o Senhor Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Subtópico 2, a obra de salvação. João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça. Lucas 1, 69 e 71. Saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Então veja que, aqui nesse segundo subtópico, a obra de salvação, né, que é uma providência de Deus, conforme nós já comentamos. Né, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ou seja, é uma atitude tomada por Deus para estender as suas mãos de misericórdia, né, a sua graça salvadora, né, sua maravilhosa graça salvadora, né, que é favor imerecido, para salvar todo aquele que crê em Jesus. Tá? Então, é sempre a palavra no original, a palavra salvação no original, tem um sentido de livramento de perigo, de ameaça, também tem um sentido de saúde, de livramento da prisão, de livramento do dilúvio, ou seja, é sempre um livramento do, como já falei, né, da culpa e do poder do pecado. Então, todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como suficiente Salvador e Senhor de suas vidas, né, eles são libertos da escravidão do pecado, do poder do pecado e da condenação eterna também. Subtópico 3, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, que significa Salvador, libertador, preservador, conservador. Lucas 2,11. Assim sendo, João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. A Bíblia diz, né, todos pecados e destituídos estão na glória de Deus. Esse Salvador, revelado em João 3,16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Né? Então, o Salvador é o Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou o preço
né, pela redenção da nossa alma, o preço que era exigido, né, por Deus, porque todos pecaram, é o que a Bíblia diz, né? Todos estão nesse estado de pecaminosidade e separados de Deus, porque Deus é santo, Deus não tolera o pecado. Então, precisaria de alguém realmente sem pecado. E essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo, né, que morreu, que viveu e morreu, né, aqui em nosso lugar, pagou o preço para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, libertador, aquele que realmente rompeu os grilhões do pecado na nossa vida, para que nós pudéssemos experimentar a presença de Deus novamente em nossa vida. Então, quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, né, primeiro precisa se arrepender, precisa crer e também precisa permanecer em Jesus. Jamais perecerá eternamente. Tá? Muito bem, terminamos então o primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe seu like, comente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. Não esqueça de inscrever-se no canal da FAEST Academia, bate o sino para receber as notificações, né, e também, né, visite aí a nossa página, dos nossos cursos online. Você vai encontrar na descrição do vídeo aqui um link ou um QR Code aqui na tela para você focar a câmera do seu celular e assim você obter maiores informações sobre tudo aquilo que a FAEST Academia, uma escola de educação teológica com mais de 17 anos de atuação ininterrupta aqui no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, né, para abençoar a sua vida. Tópico 2. A natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro aspecto, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Né? Então, o primeiro aspecto aqui da obra salvífica é a justificação, que é, né, uma linguagem jurídica que vai dizer que, olha, você estava condenado pelos seus pecados. Então, você seria preso, teria que pagar a pena pelo crime que você tinha cometido. Né? E aí, o Senhor Jesus se apresenta no tribunal e diz, eu já paguei a pena por ele. Então, ele pode ser absolvido, declarado justo, porque diante de Deus, eu já paguei ali na cruz do Calvário, porque ele crê em mim, ele creu que eu paguei esse preço por ele, então ele vai ser declarado justo, ou seja, absolvido. Ele passa a condição de salvo em Cristo Jesus. Tá? Então, Deus, né, ele considera o justificado em Cristo como se não houvesse pecado. Ele lança os pecados dessa pessoa no mar do esquecimento. E deles não se lembra mais. É isso que a Escritura nos ensina. E aí, depois desse processo de justificação diante de Deus, através da pessoa de Jesus, o cristão, o crente em Jesus Cristo passa a ter paz, a experimentar a paz verdadeira, né, em seu interior, a paz que só o Senhor Jesus pode nos conceder. O segundo aspecto é a regeneração, porque para que a obra de salvação apresentada em João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo, João 3, de 1 a 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical pelo Evangelho, mediante o poder do Espírito,
João 16, de 7 a 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Romanos 8, 16 e 17. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus 2, 11. O segundo aspecto, então, da obra salvífica de Cristo é a regeneração. O que significa regeneração? Um novo nascimento, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer do alto, nascer da palavra de Deus, né, pelo poder do Espírito Santo. Quando o cristão, quando a pessoa se arrepende, crê no Evangelho, né, entrega a vida a Jesus, ele experimenta por parte do Espírito Santo, então esse nascer de novo, essa regeneração, foi o que o Senhor Jesus ensinou ali para Nicodemo, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Né? Então, a partir desse momento, o cristão, né, ele experimenta essa mudança radical que é produzida ali pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e ele passa a andar em novidade de vida, passa a ter uma nova prática de vida. Aquele velho homem fica para trás. Agora nasce um novo homem, né, que é regenerado, justificado e regenerado para fazer a vontade de Deus. Né? E ele passa, então, a integrar a família de Deus, porque ele foi adotado em Cristo Jesus e agora passa a pertencer à família de Deus. O terceiro aspecto da obra salvífica de Cristo é a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Filipenses 3, 21. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Então, o terceiro aspecto da obra salvífica de Cristo é a santificação. Então, no momento em que a pessoa se arrepende, crê no Evangelho, crê em Cristo, ela recebe a justificação, a regeneração e a santificação posicional, ou seja, isso é instantâneo, é uma obra instantânea do Espírito Santo. Ele passa, o que é a santificação posicional? Ele passa da posição de pecador, que ele estava, para a posição de salvo em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ponto aqui da santificação. Mas depois ele também experimenta, dia após dia, a santificação progressiva. À medida que ele vai lendo a palavra de Deus, vai conhecendo mais do Senhor, vai tendo mais, se relacionando de uma forma mais íntima com o Senhor Jesus, né, e o Espírito Santo tem mais liberdade para trabalhar na vida dele, ele vai também sendo santificado. Esse processo ele vai acontecer até a volta de Jesus, até o dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ou até o dia que o crente for chamado para a eternidade, para ir ao encontro do Senhor. Então, veja que a obra de salvação exposta do Evangelho de João, ela é completa. Né? Ela é justificação, regeneração e santificação na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs,
e todo o material necessário para o seu aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Promessa e perseverança na salvação. Subtópico 1. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. A base da promessa de salvação é Cristo, como diz aqui o comentarista, né? Porque sem Cristo, né, sem a obra salvífica que Cristo realizou ali na cruz do Calvário, não haveria salvação. O ser humano estaria ainda na perdição, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Mas, por Deus ter amado a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então ele enviou seu Filho, né, seu Filho Jesus, que nasceu aqui na Terra, peregrinou aqui na Terra, viveu completamente sem pecado, e aí voluntariamente se entregou por nós, morreu ali na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, né, ascendeu aos céus, está vivo, prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, o povo de Deus, é constituída dessas pessoas que creem nessa obra salvífica de Cristo Jesus, né? Estão unidas a Ele, no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, né, constituído de todas essas pessoas que creem, que vivem para servir a Cristo Jesus, né? Que perseveram no caminho da salvação em Cristo Jesus. Então, todos esses... tudo isso só foi possível, na verdade, por causa da obra consumada ali na cruz do Calvário. Subtópico 2, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João 3, 18 a 20. E ele também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, como, por exemplo, 1 Timóteo 6, de 10 a 12 e Hebreus 2, de 1 a 3. Então, o segundo ponto aqui, o segundo subtópico, o comentarista vai aqui falar da apostasia individual, ou seja, da possibilidade de apostasia individual. O que seria isso? A pessoa, o crente, aquela pessoa que já professou a fé cristã, que já professou, crê que Jesus Cristo é o Salvador e é o Senhor da vida dela, né? Muitas vezes já se tornou até membro de uma igreja evangélica. E essa pessoa, então, né, com o passar do tempo, ela vai esfriando na fé, e o que mostra que a salvação ela não é incondicional, ela pode ser resistida, sim, né, a salvação, a pessoa pode resistir à salvação, tanto antes quanto depois de já estar na jornada cristã, já caminhando com Cristo. Então, ela pode, então, romper esse relacionamento com o Senhor por completo, né? Ou seja, negar todos os ensinos fundamentais da palavra de Deus. Isso é apostasia doutrinária. Ela passa a ser um ateu, um militante contra os ensinos da palavra de Deus. Bem como tornando-se também novamente escravos da prática do pecado. Isso é apostasia moral. Ou seja, a pessoa volta lá para a prática do pecado que ela já vivia, ou até outros,
mas que ela nem tinha experimentado ainda, passa a experimentar. E isso é apostasia, a pessoa de forma proposital, deliberada, a pessoa vira as costas para o Senhor Jesus, para a palavra de Deus e volta a viver na prática do pecado. Isso é possível, isso mostra que o cristão ele precisa perseverar na fé cristã, perseverar seguindo a Jesus. Ele não pode, de forma alguma, deixar de vigiar, porque essa possibilidade de ele abandonar tudo, deixar tudo e voltar a estar ali no campo da perdição, assim, na posição de um perdido, isso é possível sim acontecer. Subtópico 3, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e vivem pela palavra, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5:13. Então, a promessa, a segurança da salvação, se o cristão permanecer firmado em Cristo e na palavra do Senhor. Se ele perseverar na fé, se ele perseverar em seguir ao Senhor, se ele perseverar no caminho da santificação progressiva, se ele perseverar em obedecer a Deus, nos princípios da palavra de Deus, ele sim está seguro de que, se falecer antes da volta do arrebatamento da igreja, se ele falecer, ele vai estar imediatamente nos braços do Senhor Jesus, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no canal da Festa Academia links, ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, então você vai encontrar links para você adquirir, você comprar as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado desse tema tão importante, que esse é o tema sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Conclusão: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2:1. Então, aqui na conclusão, o comentarista ele vai fechar essa lição muito importante para todos nós que estudamos a palavra de Deus sobre a promessa da salvação. Ele vai dizer que nós não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo, ou seja, temos que ter muito cuidado, somos representantes de Deus aqui na terra, embaixadores do reino dos céus, servimos ao Deus Santo, então temos que ter muito cuidado com isso. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, sim, é Deus que estende as suas mãos, é Deus que vem ao nosso encontro, com sua graça para nos salvar. Mas também o ser humano precisa aceitar humildemente essa manifestação da graça de Deus e viver de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Tá? Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em seus delitos e pecados. Ou seja, se você se arrependeu, creu em Jesus, está firmado em Cristo, vive para a honra e para a glória do nome dele, você realmente está com a sua salvação garantida.
né? Permaneça fiel até a morte, até o fim, e você vai estar com o Senhor por toda a eternidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.